Aplicativos interativos. Por que interagir? Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos compreender as razões da função interação. Olha, diversos são os campos que trabalham a interatividade. Alguns exemplos são a ciência da informação, a ciência da computação, a interação homem-computador, comunicação e desenho industrial. Não há realmente um consenso entre esses campos quanto ao significado do termo interatividade. Mesmo assim, todos eles estão relacionados a sistemas artificiais como software e hardware com uma interface humana. Um dos diversos entendimentos acerca da interatividade é a visão contingencial, para a qual 3 níveis se aplicam. Nível não interativo, que é quando uma mensagem não tem relacionamento algum com mensagens anteriores. Nível reativo, situação em que uma mensagem se relaciona única e exclusivamente a uma mensagem imediatamente anterior. E nível interativo, quando uma mensagem é relacionada a um razoável número de mensagens anteriores, incluindo-se também a própria relação existente entre essas mensagens anteriores. Então, a interatividade é constituída por uma interface simbólica entre o seu referencial, a funcionalidade objetiva e o sujeito. Alguns pesquisadores procuram estabelecer uma clara distinção entre os termos interação e interatividade. Como o sufixo idade se emprega para a formação de expressões que denotam uma qualidade, uma determinada condição, tais pesquisadores atribuem como significado de interatividade a qualidade ou condição da interação. Assim, o que se procura ressaltar é que a distinção entre as duas palavras, interação e interatividade, é importante, uma vez que a interação pode se fazer presente em qualquer dada condição, mas a qualidade dessa interação pode variar, de baixa a alta. Para o nosso estudo da interação, o mais fundamental é, evidentemente, procurarmos entendimento sobre a comunicação de interlocutores humanos. Afinal, a comunicação interativa envolve essencialmente 2 situações: interatividade entre pessoas e interatividade entre pessoas e computadores. Aliás, registremos, no campo do relacionamento social, a interatividade entre as pessoas é uma característica inerente à comunicação humana. Por sua vez, a comunicação entre pessoas e computadores diz respeito ao modo como usuários acessam e utilizam as chamadas novas mídias, que, muito além do computador por si mesmo, envolve websites, apps de dispositivos móveis, realidade virtual, interface homem-computador, jogos eletrônicos, animação computadorizada, entre outros elementos de multimídia de última geração. Veja ainda que o modelo de interação homem-computador consiste de 4 principais componentes: ser humano, computador, ambiente de tarefa e ambiente de máquina. 2 fluxos básicos de informação e controle são assumidos no que se refere à comunicação entre pessoas e computadores. Uma parte, claro, precisa compreender o mínimo necessário a respeito da outra e também a respeito das tarefas que as pessoas realizam junto a computadores. Um modelo geral de interface homem-computador enfatiza o respectivo fluxo envolvido de informação e controle. A interatividade entre pessoas consiste em muitos conceitos baseados principalmente em definições antropomórficas. Por exemplo, sistemas complexos que detectam e também reagem a um determinado comportamento humano são, na prática, chamados de interativos. Sob essa perspectiva, a interação inclui também as respostas à manipulação física humana, como movimentos, linguagem corporal e até mesmo mudanças de humor apresentadas pelas pessoas. Vamos apontar ainda que a interatividade se define como um meio particular da capacidade de facilitar as propriedades necessárias em uma conversação ideal. Ou seja, a interatividade poderia ser definida como quão bem um meio facilita a comunicação bilateral entre as partes, mais do que meramente a tecnologia envolvida nesse meio. Por sua vez, quando se considera o contexto da comunicação entre um ser humano e um sistema artificial, a interatividade se refere ao comportamento interativo do artefato,
mais precisamente aquele tipo de comportamento experimentado ou percebido pelo usuário humano. Isso é diferente de outros aspectos do artefato, tais como a sua aparência visual, o seu funcionamento interno e mesmo do significado dos sinais que ele pode mediar. Por exemplo, quando a gente aborda a interatividade de um iPod, não é seu formato físico e cores adotadas, né, seu design, que são o foco, mas sim a sua capacidade de reproduzir música e a sua capacidade de armazenamento. Ou seja, é o comportamento de sua interface junto ao usuário, tal como experimentada ou percebida pelo usuário. Isso envolve, portanto, os aspectos de como o usuário movimenta os dedos para realizar o controle do dispositivo, a forma como se permite a seleção de uma determinada música, de uma playlist e as condições permitidas ao usuário para controlar o volume do som. Na prática, a interatividade de um determinado artefato é melhor percebida pelo uso daquele dispositivo. Um espectador pode, no máximo, imaginar como seria utilizar aquele artefato, vendo outras pessoas manuseando-o. Mas é somente pelo uso de fato que a interatividade é plenamente experimentada e sentida. A explicação, veja só, é devido à natureza sinestésica da experiência interativa. É como a diferença que existe entre ver alguém saltar de paraquedas e realizar por si mesmo um salto com esse equipamento. É somente com a ação em primeira pessoa que você pode experimentar e sentir as características e peculiaridades daquela atividade, principalmente o que difere das demais experiências humanas. Existe um termo bastante corriqueiro ligado à ciência da computação, que é o jargão look and feel, ou traduzindo, ver e sentir, que é frequentemente utilizado para se referir às especificidades de uma interface do usuário em sistemas computacionais. O look se refere ao design visual, enquanto o feel diz respeito à sua interatividade. É mais uma forma, mesmo que indireta ou mais informal, da gente entender a definição de interatividade. Na ciência da computação, a função interativa é aquela na qual o software aceita e responde a entradas fornecidas por pessoas, nós, os usuários do sistema. Isso envolve dados e comandos, por exemplo. Na prática, os softwares interativos incluem a maior parte dos mais difundidos programas, como processadores de texto e planilhas eletrônicas. É importante frisar que programas não interativos operam sem nenhum contato com o ser humano, como é o caso de compiladores e aplicações de processamento em lote. Por outro lado, onde há a figura de um usuário de um sistema, existe sempre a interação. Na computação, quando a resposta é complexa o suficiente, a gente costuma dizer que o sistema conduz interação social, e alguns sistemas tentam atingir esse nível de interação por meio da implementação de interfaces sociais. Isso introduz a noção de categorias de interação com o usuário, como é o caso da tecnologia Rich UI, ou Rich UI, uma abreviatura para Rich User Interaction, ou traduzindo, rica interação com o usuário, ou intensa interação com o usuário. Um modelo de interface de estações clientes ricas, ou densas, chamemos assim, que suporta múltiplos métodos de entradas e que responde intuitivamente em tempo hábil. Como regra geral, para ser uma Rich UI, uma Rich UI, o modelo deve apresentar um desempenho na prática ao menos tão bom como os proporcionados pelos aplicativos convencionais para desktop, tais como processadores de texto e planilhas eletrônicas. Na indústria de TI, existem inúmeras tecnologias que proporcionam a criação de efeitos de interatividade nos sistemas informatizados. Por exemplo, administradores de páginas web podem fazê-lo com o uso de linguagem JavaScript. Funções como ajustes tipo sliders, transição de telas, os data pickers, as ferramentas de calendário, e o drag and dropping, de arrastar e largar, são apenas algumas das diversas potenciais melhorias que podem ser implementadas. Diversas ferramentas de autoria nos estão disponíveis no mercado, possibilitando a criação de diferentes tipos de interatividade. Algumas das mais comuns plataformas para implementarmos funções interativas incluem o Adobe Flash, o Microsoft Silverlight, o Harbinger, Elicitus e o Articulate Engage. Na categoria de vídeo,
figuram marcas como Spot, Thoughtcast Studio, HappyHack, Rapid Composer, Adventure, Visia, Verse, Vidzor, entre outras. O destaque fica por conta do uso intuitivo desses aplicativos, de fato, mais fácil operá-los do que pronunciar seus nomes. Afinal, eles dispensam o prévio conhecimento de linguagem de programação. Qualquer usuário pode criar funções interativas em pouco tempo, com modelos pré-formatados, como templates, facilmente personalizáveis. Alguns dos modelos de interação disponibilizados nesses programas se enquadram em diversas categorias, como jogos, ferramentas de simulação, ferramentas de apresentação, entre outros. Agora, um exercício aqui para refletirmos. Olha só, ao se analisar a qualidade da interatividade, qual seria o tempo razoável que se levaria para aprender a utilizar os seguintes produtos interativos? Utilizar um DVD player para passar um filme, utilizar um set-top box de TV por assinatura para gravar 2 programas simultaneamente, utilizar uma ferramenta de autoria para criar um website. Além disso, seria possível estimar o grau de capacidade de memorização, a chamada memorability, de cada uma dessas atividades? O fato é que ligar um DVD player para assistir um filme deveria ser uma experiência tão simples como ligar um rádio. Por certo, não teria por que se esperar mais de 30 segundos para fazê-lo funcionar e depois realizar a atividade sem maiores preocupações. É certo que grande parte das pessoas sabe como proceder para assistir um filme num equipamento desses. No entanto, na prática, alguns sistemas requerem que o usuário selecione a porta de vídeo na TV, dentre 3 ou mais entradas HDMI ou similares, utilizando quase sempre 2 controles remotos separados. Outras configurações também precisam ser ajustadas antes daquele filme começar a rodar, como, por exemplo, áudio original dublado e presença ou não de legendas. A maioria das pessoas talvez consiga estar apta a ligar o equipamento de qualquer marca, uma vez que provavelmente já utilizaram antes um player qualquer, esperando que as funções e comandos, como on, off, play, stop, etc., sejam análogas. No segundo caso, de se programar um receptor de TV por assinatura digital para gravar 2 programas simultaneamente, a operação é inquestionavelmente mais complexa. É aquilo, aprendermos como programar o equipamento e checarmos se está tudo da forma correta leva um pouco mais de tempo do que colocar um mero DVD para reproduzir um filme, certo? O que ocorre na prática é que muitos dos equipamentos são mal projetados no que tange a função de interatividade. E não é de surpreender que quase a totalidade dos usuários frequentes do sistema não consegue realizar a tarefa, apesar de inúmeras tentativas. Veja, esse é o ponto. O que explica que poucas pessoas lembrem de como programar o sistema para gravar um programa é o fato de a interação necessária ser mal dimensionada, com pouco ou mesmo nenhum feedback. O mais grave é não se seguir uma lógica da perspectiva do usuário. Isso acarreta que poucas pessoas conseguirão dispor de paciência necessária para tentar interpretar o manual mais de uma vez. No último caso que ilustramos, de se programar uma página web, uma ferramenta de autoria bem projetada deveria permitir ao usuário criar uma página básica em não mais do que 20 minutos. Parece evidente que aprender a totalidade das operações e possibilidades proporcionadas provavelmente leva muito mais tempo, alguns dias, pelo menos. Contudo, dominar 100% a ferramenta não é quesito necessário para cumprir funções básicas, e isso é um atributo essencial em bons aplicativos interativos. Na maior parte dos casos, as opções comerciais de ferramentas de autoria permitem que um usuário iniciante realize seu trabalho básico, como criar uma página web simples, já de imediato, por meio de templates, de modelos, que podem ser adaptados com grande versatilidade. É certo que muitos usuários irão ampliar o repertório, levando 1 hora ou mais para aprender funções mais avançadas, e isso conforme suas próprias necessidades específicas, que vão aparecendo com o tempo. Mas é importante observar que, como regra geral, algumas poucas pessoas realmente irão aprender a utilizar todo o conjunto de funções que um software desses oferece. Veja, o que ocorre é que os usuários tendem a lembrar das operações mais frequentemente utilizadas, tais como recortar e colar ou inserir imagens.
E isso, especialmente, se forem consistentes ou similares com relação à forma como essas ações são realizadas em outros aplicativos. Buscar um botão salvar, por exemplo, já é intuitivo para a maioria dos usuários dos sistemas informatizados, que tentam reproduzir aquele comando mesmo em programas que nunca utilizaram antes. Por outro lado, algumas outras operações, as que são usadas com menos frequência, provavelmente terão que ser reaprendidas, como por exemplo, formatar tabelas. Concluindo, nessa aula você examinou comigo a função oferecida pela interação dos sistemas de TI, o que é essencial para o bom planejamento tecnológico do portfólio de produtos e serviços que uma empresa pretenda manter no mercado. Obrigado e bons estudos!